Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, que hoje o assunto é um assunto muito polêmico, tá, pessoal? Vamos entrando, mandem aqui, ó, o convitinho, mandem o aviãozinho para as pessoas que vocês conhecem, que vocês sabem que precisam dessa informação. E hoje nós vamos falar a respeito da relação do intestino para quem fez cirurgia bariátrica. Qual que é essa relação, tá? Eu tenho certeza que vai causar estranheza para muitas pessoas. Então, por isso que nós vamos falar hoje sobre essa situação, né, do intestino para quem fez cirurgia bariátrica. Qual que é a situação, por exemplo, de uma mulher que fez a cirurgia bariátrica e que não fez o ajuste intestinal e os riscos que podem evoluir no processo de se elas vêm engravidar. Então, por isso que hoje o nosso assunto é um tanto polêmico. Por isso que eu preciso muito que vocês me ajudem aqui para aumentar o engajamento, para a gente conseguir trazer o maior número de pessoas para junto de nós aqui, para que a gente consiga estar repassando esse conhecimento. Olha, essa semana, pessoal, eu recebi muitos feedbacks de algumas pessoas falando tudo aquilo que já conseguiram aplicar e os resultados que tiveram com as lives. E eu fico muito feliz porque o objetivo é esse, né? Fazer com que a nossa informação ela ajude pessoas, ela ajude a salvar vidas e a gente consiga também, né, melhorar e otimizar a qualidade de vida das pessoas. Então, por isso que hoje o nosso assunto é relação do intestino para quem fez cirurgia bariátrica. Então, se você conhece alguém que até nem fez cirurgia bariátrica, mas que pensa em fazer, alguém que está acima do peso, alguém que está obeso, tá? Mande aqui o aviãozinho para essas pessoas, para que essas pessoas se acheguem aqui conosco. Hoje estou fazendo aqui do consultório mesmo, porque não deu tempo ainda de ir para casa. Então, mas o objetivo é o comprometimento, né? De nós estarmos aqui junto e passar toda essa informação. Então, vão já elaborando perguntas, porque hoje eu quero conversar. Eu não quero só ficar falando sozinha aqui, tá? Eu quero que todo mundo entre aqui na nossa conversa e a gente consiga também solucionar muitas dúvidas. Algumas pessoas às vezes têm vergonha de colocar aqui a pergunta e me chamam depois no direct. E eu tô com caixinha de pergunta aberta aqui também, tá? Nos stories, depois entrem lá quem tem dúvidas e quer solucionar, que às vezes não lembra de perguntar aqui, então pode entrar lá depois, porque o objetivo é esse, é a gente conseguir repassar o maior número de informações. Então é o seguinte, pessoal, hoje o nosso assunto é cirurgia bariátrica e intestino. Então, o que isso tem a ver? O que a gente pode resolver? O que a gente pode começar? O que a gente pode ajudar nos resultados? O que uma pessoa, uma mulher principalmente, que fez cirurgia bariátrica e que não remodela esse intestino, quais os riscos que isso pode trazer caso ela venha engravidar? Então, tudo isso nós vamos estar falando hoje, tá? Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui conversando, trazendo essas informações, porque eu sempre falo que a nossa missão é essa, né? Repassar o conhecimento. E esse conhecimento, gente, ele tem que virar fofoca, ele tem que ser repassado, porque aí as pessoas também conseguem perceber, observar mais o seu corpo, os seus hábitos e conseguem também melhorar essa qualidade de vida. Então, por isso que hoje o nosso assunto é intestino e cirurgia bariátrica. O que isso tem a ver? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, parem o mundo e fiquem aqui comigo, para que a gente consiga conversar e vocês aprenderem também sobre esse universo que ronda o intestino e tudo aquilo que pode vir por trás, tá ok?
Hoje em dia, né, as questões referentes à obesidade, elas estão representando, gente, quase 20% da população. Isso é gravíssimo. Hoje a população brasileira, ele está mais de 50% acima do peso, tá? Isso é extremamente grave. Por quê? Porque todo esse excesso de peso, ele não evolui somente para algumas alterações estéticas, mas ele evolui para vários problemas de saúde, problema circulatório, aumenta os riscos de desenvolvimento de diabetes mellitus, de hipertensão, de colesterol, AVC, isquemia, câncer, e também gera vários outros problemas relacionados com fatores inflamatórios. Então, uma pessoa obesa não é uma pessoa saudável, tá? Não tem como uma pessoa que está com um percentual de gordura elevado, que está numa classificação de obesidade, ser saudável, tá? Às vezes a pessoa vem e diz assim, mas meus exames deram bons. É impossível. Alguns marcadores podem ter dado normal, porém, se a gente for avaliar a fundo, pode ter certeza que os marcadores inflamatórios, eles vão dar mais alterados, tá ok? Então, por isso, gente, que excesso de peso é sinônimo de doença. Obesidade é doença com alguns bônus junto. Então, por isso que nós precisamos ficar atentos. E o que nós temos observado nos últimos anos, principalmente nos últimos 20 anos, é o enorme crescimento de pessoas optando pela cirurgia bariátrica, né? Cirurgia onde se retira uma parte do estômago e a pessoa come menos. Mas o que a maioria das pessoas também já deve ter observado é que as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, na sua maioria, ganham peso novamente. E por que isso acontece? É tudo isso que eu vou falar hoje. E é tudo isso que eu vou explicar e como também estar atuando para conseguir otimizar a resposta do emagrecimento, tá? Por isso, assim, vamos mandando convite para as pessoas, para os amigos, para todo mundo estar aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Essa live vai ficar gravada, sempre ela fica gravada, justamente para que algumas pessoas possam assistir depois. E eu volto a falar que eu fico muito feliz. Essa semana várias pessoas me encontraram na rua e me falaram que tinham assistido uma live, que aprenderam isso, aprenderam aquilo, que começaram a observar o intestino e já conseguiram resolver. Gente, isso não tem dinheiro que pague, sabe? Não tem dinheiro que pague. E é por isso que eu tô aqui toda terça-feira para passar essas informações e ajudar o maior número de pessoas possível, tá ok? Então é o seguinte, gente, o que a gente tem que entender em relação ao excesso de peso? Se fosse fácil emagrecer, a gente não sofreria tanto, é ou não é? Né? Então é tão mais fácil a gente ganhar peso do que emagrecer, né? Porque tudo isso está atrelado com algumas alterações no comportamento alimentar. O que é muito fácil é as pessoas criticarem as pessoas que não conseguem emagrecer. E tudo tem uma resposta e tudo tem uma razão. E é por isso que nós precisamos entender os nossos aspectos fisiológicos para que a gente consiga também ter resultados claros a partir disso. Então, por exemplo, eu vejo muitas vezes as pessoas magras, as pessoas que são super ativas fisicamente, criticando as pessoas obesas. E a gente consegue entender que o processo de controle alimentar, ele não é tão simples. E a resposta está em tudo que eu vou falar aqui hoje, tá? A gente precisa entender de fisiologia, a gente precisa entender o nosso corpo para conseguir otimizar um resultado positivo. Então, por isso que quando a gente vê uma pessoa obesa, a gente não pode criticar, porque tudo tem uma resposta e tudo tem uma causa. E essa obesidade, muitas vezes, ela tem princípios genéticos, mas os princípios genéticos não são determinantes do comportamento alimentar, tá? Tanto é que eu vou contar para vocês uma situação que eu tenho duas crianças, dois pacientes que são adotados, são pacientes de famílias diferentes, né? E essas duas crianças são obesas,
porque os pais são obesos. Então, o que quer dizer isso? Que os hábitos alimentares, o estilo de vida, eles favorecem para o ganho de peso. Então, nesse caso, assim como na maioria dos casos, não tem a condição genética, tá? Mas o que é determinante nesse processo de emagrecimento é tudo relacionado com aspectos metabólicos e bioquímicos que ocorrem no nosso corpo. Então, por isso que eu preciso que você preste muita atenção aqui, porque eu vou te explicar. Porque a questão ela não é tão simples de entender, mas vocês vão conseguir entender aqui a partir do que eu vou explicar. Por exemplo, nós temos no nosso intestino, principalmente na primeira região do nosso intestino, que é chamado duodeno, nós temos alguns locais ali onde nós produzimos pelo menos um hormônio sacetógeno, que é chamado nesfatina. Esse hormônio, quando acionado, ele libera uma substância para o cérebro, para o hipotálamo ventromedial, que é uma região que nós temos bem aqui assim, e que diz, chega de comer, a pessoa estou saciado, deu, tá? Nós temos alguns hormônios regulatórios a partir disso, então por isso que eu preciso entender como que o intestino funciona. Nessa região do intestino, nós produzimos 2 genes, que um deles é o gene chamado peptídeo YY, que é um gene que também promove saciedade, tá? Esse gene, quando acionado, ele faz com que a pessoa consiga controlar o apetite, a vontade de comer, consiga controlar a ansiedade e consiga também estimular a produção de serotonina, que nos dá o bem-estar, tá? Serotonina e dopamina são 2 neurotransmissores extremamente importantes para o comportamento alimentar, tá? E os 2 são produzidos no intestino. E aí nós temos, além desse peptídeo YY, que ele é carinhosamente chamado como PYY, nós produzimos um hormônio chamado GLP-1, tá? Que esse hormônio lá nessa parte do intestino, ele quando está desregulado, ele aperta um botão no intestino que se conecta com o pâncreas e esse pâncreas começa a produzir muita insulina, tá? Se esse pâncreas produz muita insulina, essa insulina ela fica muito alta no organismo. E se essa insulina fica muito alta no organismo, ela não coloca glicose dentro da célula para gerar energia. Essa insulina alta, ela não deixa a gente emagrecer, porque ela protege a nossa gordura corporal. E essa insulina alta faz com que a gente faça a digestão muito rápida dos açúcares ingeridos. E se os açúcares ingeridos são absorvidos e digeridos muito rápido, essa glicose ela cai muito rápido e quando ela cai, ela aciona um hormônio lá no estômago chamado grelina, que é o hormônio da fome. E esse hormônio grelina vai lá para o cérebro, para a parte lateral, que diz, estou com fome. Daí a pessoa precisa comer. Então, pessoas fisiologicamente equilibradas em relação à questão hormonal, elas produzem grelina, o cérebro disse, estou com fome. Essas pessoas comem, aciona nesfatina e aciona um outro hormônio chamado leptina, que é no tecido adiposo e que vai lá para o cérebro e diz, tô saciado, tá? Só que tudo isso, gente, tem botões que são acionados no intestino, lá na região do duodeno, tá? Então, estão me escutando muito bem? Porque aqui a internet acho que tá dando uma oscilada. Se estiver escutando bem, ó, dá um ok. Para mim não pensar que tô falando sozinha. Então, gente, esses hormônios, eles influenciam no comportamento alimentar.
tá? Mas esses neurotransmissores, como eu falei, a serotonina e a dopamina, são produzidos no intestino, tá? Então, pessoas que têm o intestino sobrecarregado, são constipadas ou o intestino muito solto, mas principalmente as constipadas, as pessoas constipadas, tendem a não produzir tanto serotonina e dopamina. Por isso que essas pessoas têm a tendência de querer comer doce o tempo todo. Essas pessoas têm o comportamento alimentar mais desequilibrado, então querem comer o tempo todo. Então, por isso que a maioria das pessoas que ganham peso e que se tornam obesas são pessoas que têm hormônio grelina estimulado e não produz serotonina e dopamina de forma equilibrada. Por isso que elas precisam comer muito, tá? E é por isso que eu digo que não vale a gente criticar essas pessoas que não conseguem se manter numa academia, ter um comportamento alimentar adequado. E é por isso que entra o papel do intestino para a gente conseguir regularizar. O que acaba acontecendo quando uma pessoa chegou num estágio de obesidade mórbida e opta em fazer uma cirurgia bariátrica? Então, a pessoa vai lá, corta o estômago, não come e emagrece. Essa pessoa perde massa muscular. Ok, eu não estou falando mal da cirurgia bariátrica, mas eu quero que você entenda o outro lado da situação. Toda pessoa que pensa em fazer uma cirurgia bariátrica, ela deve modular o seu intestino. Por quê? Para ativar a produção hormonal e para ativar o processo de estímulo da secreção desses neurotransmissores serotonina e dopamina, tá? Porque o que acaba acontecendo? A pessoa foi lá, cortou o estômago, come menos e perde peso. Porém, elas continuam ansiosas e querendo comer. Só que elas não podem comer porque o estômago não comporta. E por que isso, né? Por que isso é estimulado? Porque essas pessoas não produzem dopamina e serotonina de forma adequada, então elas precisam estar comendo. E aquelas que não comem, o que acaba tendo a indução? Muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica ou acabam compensando a ansiedade em compras, em gastos, ou acabam compensando em bebida. Por isso que hoje nós vemos muitas pessoas dependentes de bebida pós-cirurgia bariátrica, tá? Por quê? Porque não há produção de serotonina e dopamina. E dopamina nos dá o prazer. Quando a gente faz uma compra, comprei um sapato lindo que eu queria, nos dá um prazer. Quando eu faço algo que eu gosto, me dá prazer. Então, esses neurotransmissores, nós precisamos doutrinar e disciplinar eles. Então, por isso que uma pessoa que vai fazer cirurgia bariátrica, ela precisa aprender a lidar com a ansiedade, lógico, fazer terapia, se manter focado nesse aspecto e ter um controle mental. Só que para conseguir ter um controle mental, ela precisa ajustar essa produção de neurotransmissores lá no intestino. E o que acaba acontecendo com o intestino de quem faz cirurgia bariátrica? Vira uma caca. Por quê? Porque antes de eu pensar em intestino, eu preciso pensar em estômago. O intestino é totalmente dependente do estômago. E se eu não tenho um estômago bom, eu vou ter um intestino ruim. Então, você foi lá, cortou o estômago. Então, esse estômago, ele não produz acidez de forma correta. Esse estômago, ele não digere os alimentos de forma adequada. Esse estômago, ele não hidrolisa as proteínas de forma adequada. Então, os alimentos, ao invés de chegarem pequenininhos no intestino, eles chegam muito grandes. E é isso que começa a gerar um impacto negativo no intestino, gerando várias desordens. Aí muitas pessoas falam assim: depois da cirurgia bariátrica, eu fiquei com o intestino mais solto. Claro, porque você tem menor trânsito digestivo, então esse alimento ele cai mais rapidamente no intestino. E aí existe o outro lado da situação, tá?
que essas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, elas tendem a ter dificuldade no processo de absorção de nutrientes. Porque o intestino, ele tem a função de melhorar a absorção de nutrientes e excretar toxinas, tá? Essa é uma das funções do intestino. E essas pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas vão perdendo esse equilíbrio. Então, elas acabam melhorando, aumentando, tá? A absorção de toxinas e até excretando nutrientes. E quando o corpo está com falta de nutrientes, principalmente vitaminas e minerais, ele acaba pedindo mais comida. E aí a pessoa vai ficando com voracidade, vai ficando com muita compulsão e acaba comendo novamente. E geralmente o apetite que essas pessoas têm são por alimentos provenientes de carboidratos. Porque os carboidratos é que dão um impulso para a produção de serotonina. E quanto mais carboidrato essa pessoa come, mais carboidrato ela quer comer e mais vai gerando estímulo para alterar ainda mais essa liberação da insulina. Então, por isso que as pessoas que pensam em fazer cirurgia bariátrica, primeiro reorganizem a sua estrutura digestiva. Vão trabalhar com a modulação intestinal, consumir bastante fibras provenientes do farelo de aveia, fibras provenientes do psyllium, da linhaça, da chia, das cascas das frutas, do bagaço das frutas, tá? Porque a fibra, gente, ela quando chega no intestino, ela recebe a fermentação das bactérias benéficas que nós temos lá e elas estimulam a produção de um processo que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta. E esses ácidos graxos de cadeia curta, eles vão lá no hipotálamo, ventromedial, dando saciedade. Então, a gente já começa a doutrinar o cérebro em relação ao intestino para o controle alimentar depois lá na cirurgia bariátrica, tá? Então, por isso que as pessoas que pensam em fazer cirurgia bariátrica primeiro devem adequar a sua estrutura digestiva. Por quê? Porque se esse intestino ele está mais irritado, se esse intestino está mais permeável, mais frágil, esse intestino ele vai sofrer a ação muito mais rapidamente da carga de açúcares ingerido e pode começar a desequilibrar toda a função intestinal. Então essas pessoas elas podem ter o que a gente chama de síndrome de dumping, que é uma alta concentração de carboidrato que gera diarreia ou desconforto intestinal, fazendo com que a pessoa ela tenha hipoglicemia, hipotensão, algumas pessoas têm desmaio e essa pessoa fica com uma sensação de fome extremamente excessiva. Então, por isso que nós precisamos arrumar esse intestino para que a gente consiga ordenar toda essa estrutura digestiva. Aí essa pessoa vai fazer a cirurgia bariátrica. E aí depois que ela faz a cirurgia bariátrica, ela deve principalmente continuar trabalhando com todo esse ajuste digestivo. Por quê? Porque quem me acompanha aqui, quem está presente aqui comigo toda terça-feira às 9 horas, já ouviu falar, e eu tô sempre falando nisso, de que o nosso intestino, ele tem bactérias boas e ruins. E as bactérias boas são todas essas bactérias que fazem o controle, a absorção de nutrientes, produção hormonal, produção de neurotransmissores, excreção de toxinas, ativação da imunidade, dentre outros fatores. E a pessoa que faz cirurgia bariátrica, ela fica com a propensão de cultivar muito mais bactérias negativas, bactérias inflamatórias, do que as positivas. E bactérias inflamatórias se alimentam do quê? De alimentos inflamatórios, de açúcar, de corante, de glúten, de proteína do leite, de alimentos que são mais inadequados. Então é por isso que muitas pessoas que fazem cirurgia bariátrica,
elas continuam optando por uma alimentação mais desequilibrada, com alimento com uma carga inflamatória mais elevada. E isso vai gerando mais descompensação alimentar por parte dessas pessoas. E isso faz com que essas pessoas aumentem as chances de ganhar peso novamente. Então, por isso que quando a gente fala em cirurgia bariátrica, a gente precisa pensar nessa modulação intestinal, tá? Esses dias uma paciente minha falou assim: eu que fiz cirurgia bariátrica, eu preciso pensar no intestino? Eu digo, principalmente você que fez cirurgia bariátrica precisa pensar no intestino. Porque você é uma pessoa que já está com escassez, com deficiência de bactérias boas no teu intestino e você está cultivando e procriando bactérias negativas. Por quê? Porque o intestino já não era um intestino muito bom. E aí você foi lá e fez uma cirurgia onde cortou o teu estômago, alterou principalmente o processo digestivo, porque alterou a tua acidez estomacal. Então, por isso que as pessoas que fazem cirurgia bariátrica comem um pouquinho mais, ficam pesadas, estufadas. Então, a gente precisa ajustar todo esse processo também. Então, as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, a gente precisa alinhar o processo digestivo. Muitas vezes, utilizar reposição de fibras alimentares, utilizar alguns alimentos antioxidantes, utilizar bactérias boas. Essas bactérias podem ser através de kefir, de kombucha, de alimentos fermentados, pode ser através de suplementação também. Tudo precisa ser avaliado individualmente, tá? Então, pode ser utilizado também elementos antioxidantes, anti-inflamatórios para o intestino, como principalmente a cúrcuma, tá? Podemos utilizar a glutamina para fazer esse reparo intestinal. Então, ou seja, o que é importante entender? Uma pessoa que fez cirurgia bariátrica é uma pessoa que já tem o intestino já em meia face, tá? Essa é a resposta. Se a pessoa fez cirurgia bariátrica, a gente precisa modular esse comportamento alimentar através do intestino. E eu vou falar para vocês uma coisa, que quando a gente faz isso, tá? De pegar uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, ganhou peso novamente, e a gente modula esse intestino, a gente consegue ajustar e normalizar o comportamento alimentar. Porque o comportamento alimentar, ele é totalmente atrelado com essa relação do intestino, como eu expliquei para vocês agora no início da nossa conversa. Quem está chegando agora, quem está entrando agora, seja muito bem-vindo. E eu recomendo que assista desde o início, tá? Por isso que vai ficar gravado aqui a nossa live. Então, essas bactérias boas que nós temos no intestino, são essas bactérias que vão fazer a produção e estímulo dos neurotransmissores, serotonina e dopamina, além de estimular a produção daqueles genes que eu falei, tá? Do PYY, de normalizar o GLP-1, tá? Que dá uma normalização na insulina. E tudo isso controlado, o comportamento alimentar fica ajustado. Esse hormônio GLP-1, gente, é o motivo que faz as pessoas utilizarem o Ozempic, tá? O Ozempic é uma canetinha onde as pessoas aplicam no abdômen e ele baixa, ele dá uma normalizada e uma equilibrada no GLP-1. E se equilibra o GLP-1, faz com que essa insulina não dispare demais para o organismo. E se a tua insulina está mais normal, está mais baixa, você consegue usar melhor a glicose que você ingere, você consegue queimar, oxidar mais essa gordura que você tem, principalmente a abdominal. E se a insulina está normal, você fica com mais disposição, você fica com mais vitalidade, você tem mais vontade de fazer atividade física também. Por quê? Porque tudo aquilo que gera propensão inflamatória no organismo faz com que a gente perca toda a nossa energia. Por isso que os mediadores inflamatórios que nós temos no nosso corpo, tá?
artrite, enxaqueca, toda e qualquer ite que nós temos, elas são mediados por alguns botões que nós temos no intestino. E esses botões, eles podem ser ajustados a partir de bactérias intestinais. Então, ou seja, se eu tenho bactérias ruins no meu intestino predominando, eu vou acionar o botão inflamatório. E quando eu acionar esse botão inflamatório, eu vou pedir mais alimento inflamatório. Eu vou pedir mais o quê? Alface, brócolis? Não! O meu corpo vai pedir o quê? Vai pedir açúcar, doce, sorvete, chocolate, porcaria, batatinha frita, gordura trans, e é assim que funciona. Então, por isso que quando vem, às vezes, um paciente para mim, uma criança, principalmente acima do peso, e a mãe fala assim, olha, ele não come salada de jeito nenhum, ele não come nenhum tipo de fruta. Eu falo, calma, porque isso vai ser ajustado. Então, a gente precisa fazer o que primeiramente? Desinflamar um pouquinho esse organismo, arrumar esse intestino, doutrinar essas bactérias boas, para daí as bactérias boas ficarem mais ativas e as bactérias boas pedirem comida. E quais são as bactérias, né? Quais são os alimentos que as bactérias boas pedem? São alimentos bons. Brócolis, maçã, banana, mamão, aveia, esse tipo de alimento. Então, por isso, gente, que a maioria das pessoas que não conseguem doutrinar o seu comportamento alimentar é porque o intestino está muito sujo, está muito inflamado, está predominando bactérias ruins, bactérias do mal. E a gente precisa reorganizar isso. Por isso que eu, particularmente, não critico nenhuma pessoa obesa. Porque quando eu olho para uma pessoa com uma situação de obesidade, parece que eu tenho um rastreador de lá no intestino dessa pessoa. E aí eu começo a perguntar para ela alguns hábitos, algumas coisas, e eu, já sei onde é que está a resolução. Está na modulação dessas bactérias. Porque é o seguinte, gente, tem um exame que eu faço aqui no consultório. Aqui no consultório não. É um exame genético do intestino, tá? É feito através de fezes. E ali, a partir desse exame, a gente consegue rastrear o tipo e a quantidade de bactérias que esse intestino tem. E é impressionante quando eu faço esse exame no intestino de um obeso. Esse obeso, ele tem bactérias inflamatórias bombando, se procriando, fazendo baile no intestino dessa pessoa. E essa pessoa não tem bactérias boas, não tem bactérias que normalize a absorção de gordura, não tem bactérias que normalize a digestão da glicose, não tem bactérias que façam a conversão da serotonina, da dopamina, tá? Então é por isso que essa pessoa, ela tem o estímulo para ser obesa, tá? Por quê? Porque esse intestino precisa ser doutrinado. Existem vários estudos falando que crianças que nascem prematuramente são crianças que têm maior risco de serem obesas na fase adulta. Sim, e por que isso? Porque crianças que nascem prematuramente são crianças que nascem com um intestino que não está que não está pronto. É o intestino que não está maduro. E essa criança já nasce com anormalidades e deficiência de algumas bactérias. E aí que entra a situação de modular esse intestino dessa criança para que ela procrie e replique as bactérias benéficas. E isso vai auxiliar no comportamento alimentar. Então, por isso que crianças que nascem prematuramente são crianças que têm sim maior risco de ganhar peso e serem aquelas futuras pessoas que vão fazer cirurgia bariátrica, desde que eu não ajustei o intestino dela. Então, por isso que hoje a gente recomenda muito crianças que nascem prematuramente fazer a modulação intestinal dessa criança desde cedo, para que ela vá criando um comportamento alimentar adequado. E isso vai fazer com que ela se torne um adulto mais sadio. Por isso que mulheres que fizeram cirurgia bariátrica e que querem engravidar,
aumenta muito o risco de ter complicações nessa gestação e aumenta o risco também do desenvolvimento de um bebê com alguma alteração. Por quê? Porque essas mulheres já eram inflamadas. E essas mulheres já eram inflamadas e fizeram cirurgia bariátrica, onde acabou com as bactérias boas que elas tinham e procriou ainda mais as bactérias negativas. E isso faz com que ela aumente mais inflamação no seu corpo, fazendo com que haja algumas modificações na fase de desenvolvimento desse bebê, tá? É por isso que nós vemos tantos casos hoje de crianças com autismo, com algumas alterações neurológicas, tá? Porque a mãe e o pai, não só a mãe, tá, gente? Os dois têm que estar desinflamados, porque aí não gera uma qualidade embrionária e faz com que essa criança venha desenvolver alguma alteração, algum problema na sua estrutura neurológica, tá? Pessoal, vamos mandando perguntas, tá? O tema é bem complexo, mas é justamente isso, é complexo mesmo, e é por isso que eu não podia deixar de vir falar aqui com vocês sobre esse assunto, porque quando a gente olha para uma pessoa que vai fazer cirurgia bariátrica, a maioria das pessoas criticam, tá? Mas é por isso que a gente precisa entender o que se passa no organismo dessa pessoa que está acima do peso, que se submete a uma cirurgia, né, para cortar o estômago, e o quanto isso pode evoluir negativamente. Então, sim, a maioria das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas têm um ganho de peso, elas aumentam o seu peso novamente, desde que não for feito o processo de modulação intestinal. Então, a gente precisa doutrinar essas bactérias novamente para que toda essa microbiota seja reestruturada. Por isso que muitas mulheres que fazem cirurgia bariátrica, depois dessa cirurgia, começam a desenvolver candidíase por repetição, cistite, começam às vezes a desenvolver enxaqueca, alguns problemas que até então não tinham, porque aumentou a carga inflamatória do seu organismo devido à ação de bactérias inflamatórias. Então, por isso, assim, o intestino é totalmente dependente do estômago. E se a pessoa foi lá e cortou parte do estômago, esse intestino já está com defeito, tá? Porque o processo digestivo acaba não ocorrendo de forma completa. E isso faz com que os alimentos vão chegar muito íntegros lá nesse intestino. Isso torna essa pessoa mais alérgica. Por quê? Porque toda a proteína que a gente consome, que é mal digerida, ela aumenta a produção de histamina no organismo. E essa produção de histamina gera o estímulo alergênico. Então, por isso que deve-se fazer todo o processo de doutrinação desse intestino. Então, vai fazer cirurgia bariátrica, para aí um pouquinho e vai trabalhar com a tua adequação digestiva. Vai trabalhar com a normalização gástrica, vai trabalhar com toda essa adequação intestinal para que a gente consiga ajustar todo esse processo fisiológico nos neurônios a partir do intestino. Então, por isso assim, ó, gente, toda criança, principalmente, que está acima do peso ou que ela é ansiosa ou que ela tem muita compulsão, precisa ser observado esse intestino. Precisa ser observado esse intestino. Justamente para que a gente consiga atuar lá no intestino, para que a informação no cérebro seja executada de forma correta. Então, caso contrário, o sistema nervoso vai estar sempre estimulado, essa criança cada vez mais ansiosa, tendendo a aumentar o consumo principalmente de açúcares. Todo mundo que é ansioso quer comer mais açúcar. Toda pessoa que é ansiosa não consegue se controlar com um bombom, ela quer comer a caixa toda. Só que a raiz de todo esse processo está lá no intestino e é lá que a gente precisa atuar. Então, pessoas que não bebem água, elas aumentam muito essa propensão também de descompensar o comportamento alimentar e ganhar peso, porque você não hidrata essas bactérias intestinais. Então, nós precisamos doutrinar essas bactérias
para que a gente consiga melhorar a resposta cerebral. Aí as coisas vão caminhando da maneira como tem que ser executada, tá? Então, por isso que toda pessoa que faz cirurgia bariátrica, ela tem sim essa tendência de ganhar peso. É lógico que a gente precisa doutrinar os hábitos de vida dessa pessoa, né? A gente precisa doutrinar, incluir uma atividade física. Daí muitos falam assim, mas eu não tenho vontade de fazer atividade física. Calma, primeiro vamos disciplinar esse intestino, desinflamar esse corpo e aí as coisas começam a funcionar de forma mais adequada, tá ok? Pessoal, quem está entrando aqui, seja muito bem-vindo. A live vai ficar salva. Recomendo que vocês assistam desde o início, mandem para as pessoas que vocês sabem que estão lutando para emagrecer, porque todas essas informações que eu estou passando aqui não é só para quem fez cirurgia bariátrica, mas é justamente para a gente prevenir. E quem fez, também a gente conseguir prevenir o reganho de peso, tá? É por isso, gente, que eu não posso esquecer, né? Eu estava até esquecendo de falar aqui para vocês das duas novidades que eu tenho aqui, tá? O primeiro deles é o desafio DIP, que é um desafio para as pessoas arrumarem seu intestino. Lá nesse desafio eu explico alguns protocolos, eu explico toda essa doutrinação de como controlar a vontade de comer doce, como melhorar a ansiedade, como melhorar esse né, melhorar a qualidade de vida através do intestino. E também eu ensino ali como resolver esse teu problema do intestino. Para ter acesso, clica no link aqui da minha bio, que você vai entrar num grupo de WhatsApp e ali já vai começar a ter todas as informações do desafio DIP, tá? Que é para resolver. Todas as doenças partem do intestino. E se a gente não tá bem com o nosso intestino, nada vai estar bem. E é por isso que a gente precisa resolver essa situação. É aquilo que eu falo sempre aqui, né? Muitos pacientes, eu controlo eles a partir do tipo de fezes que eles têm. Então, muitos pacientes eu consigo observar também o seu comportamento a partir do tipo de cocô que eles fazem, tá? Então, por isso que é muito importante observar. Vai no banheiro, observa como é que tá as fezes, tem dor, não tem, tem flatulência. Tudo isso tem que ser observado, porque tudo isso vai dar a resposta também para o comportamento alimentar, tá? Por isso, assim, ó, gente, é impossível você ter êxito no emagrecimento, é impossível você ter êxito na hipertrofia sem regularizar o intestino. Até porque nós temos na nossa barreira intestinal o estímulo, eu digo um botão lá, que quando a gente está iniciando o processo de queima de gordura corporal, digamos que você está num processo ali de controle de peso. Tá fazendo, né, uma restrição calórica, tá fazendo atividade física, bonitinho, tudo como tem que ser, e não tá tendo tanto êxito no processo de queima de gordura, é porque está faltando a ativação de uma enzima chamada AMPK. Essa AMPK, ela é ativada durante o exercício físico, mas ela é ativada num botão do intestino. Por isso que é impossível a pessoa emagrecer com o intestino ruim. Não tem como, gente. Por isso que as pessoas submetidas à cirurgia bariátrica são pessoas que sempre vão se sair prejudicadas se não for feita essa modulação intestinal, que é utilizar bactérias boas, elementos antioxidantes, consumo de fibra adequado, né, a cúrcuma, frutas, verduras, tudo isso que precisa para ser organizado. Aí a gente consegue controlar o apetite, a ansiedade, o bem-estar e tudo mais. Porque eu acho que não há nada mais triste de uma pessoa que troca a sua compulsão. Uma pessoa que faz a cirurgia bariátrica, que é compulsiva, por isso que ela chegou no estágio de obesidade. E essa compulsão, gente, antes da gente criticar, a gente tem que entender. É por isso que eu estou explicando aqui toda essa relação do intestino. Essa compulsão, ela vem de desequilíbrio de neurotransmissores. E esses neurotransmissores eu consigo ativar no intestino.
E nós também acabamos muitas vezes bloqueando a produção de serotonina por excesso no consumo de glúten. O glúten, quem tem essa propensão a ter hipersensibilidade, ele bloqueia um receptor que a gente tem no intestino que estimula a produção de serotonina. Então, quando você começa a desenvolver uma sobrecarga de glúten, ele começa a entupir esse local que produz serotonina. Então, a pessoa não produz serotonina, está sempre ansiosa. Daí, o que essa pessoa faz? Ela está ansiosa e quem dá o estímulo para a serotonina é a glicose. Só que a duração dessa serotonina vai ser no mesmo tempo da glicose, que é em torno de 30 minutos. Daí você está ansiosa porque não produziu serotonina, vai lá e come doce. Esse doce vai durar uns 30 minutos no teu organismo. E ao mesmo tempo aquela sensação de bem-estar também. Passado o tempo dessa sensação de bem-estar, cai a serotonina porque caiu a glicose. E aí o teu corpo pede novamente glicose. Aí você fica querendo comer açúcar, carboidrato, amido, enfim, tá? Para tentar manter esse equilíbrio dos neurotransmissores. E aí você acaba sobrecarregando ainda mais esse intestino, porque você não produz dopamina, não produz serotonina e assim vai indo. Mas é por isso que pessoa que faz cirurgia bariátrica, como ela se torna muito mais inflamada, ela não produz também melatonina, que é o hormônio do sono. E se ela não produz melatonina, ela altera a produção de cortisol durante o dia. Que o cortisol durante o dia, o cortisol é o hormônio do estresse. E cortisol elevado, a pessoa tem fome e essa pessoa não tem saciedade. Essa pessoa tem vontade de comer o tempo todo, essa pessoa fica irritada, essa pessoa fica totalmente, descompensada. Então, por isso, gente, que uma coisa vai levando a outra, tá? Então, para mim conseguir controlar toda essa situação regulatória, hormonal, que a gente precisa estimular em relação à saciedade, a gente precisa adequar os neurotransmissores que são estimulados no nosso intestino. Então, por exemplo, para ativar a produção de neurotransmissores serotonina, a gente precisa ter na nossa alimentação um bom aporte de proteína, tá? Banana, aveia, iogurte, castanha, lentilha, ervilha, as oleaginosas em si. Tudo isso são ricos em triptofano que fazem essa conversão da serotonina. E da mesma forma, eu consigo ativar a produção de dopamina, que me dá o prazer. Então, por isso que a pessoa obesa, ela tem essa descompensação de serotonina e dopamina. Então, por isso que ela precisa comer o tempo todo. Ela vai lá e corta o estômago, mas a regulação de neurotransmissores não foi feita. E eu preciso regularizar essa produção de neurotransmissores a partir do intestino dela. Então, é por isso que é extremamente necessário trabalhar com a modulação intestinal e a organização digestiva de quem faz cirurgia bariátrica. Porque essas pessoas, elas já são inflamadas, elas já têm descompensação nessas bactérias. E aí vai lá e corta o estômago, que acaba influenciando ainda mais para prejudicar esse intestino, e assim vai indo. E essa pessoa não controla e não consegue resolver a sua compulsão, porque a sua dopamina está muito baixa. E volto a falar, e é por isso que essas pessoas, elas voltam a ganhar peso, e muitas delas acabam colocando essa compulsão ou em bebida, ou em compras, ou em jogos, ou em outras coisas, tá? Porque o cérebro foi estimulado com o vício. E a dopamina, ela é um neurotransmissor que nos dá o bem-estar. Então, quando a gente faz algo que a gente gosta, que a gente sente prazer, a gente está ativando a produção de dopamina. E é por isso que a melhor estratégia para produzir dopamina e serotonina é o exercício físico. Durante o exercício físico, a gente oxigena, a gente produz hormônios. Além da dopamina e serotonina, a gente produz vários outros hormônios que auxiliam muito no controle do humor e do comportamento alimentar. Então, é por isso que a gente precisa
pegar essa compulsão dessa pessoa que é obesa e resolver essa compulsão. E obviamente essa pessoa precisa fazer uma terapia, mas muitas não conseguem dar seguimento a essa terapia justamente por conta de todos esses fatores que eu falei já desde o início da nossa conversa. Tá ok? Gente, olha, eu assim, ó, eu me surpreendo às vezes até com o avançar do relógio, né? Eu começo aqui, quando eu vejo já tá quase na hora de acabar, né? Então, por isso, gente, que o controle do apetite, tá? E o controle da saciedade, pra gente conseguir regularizar aqui no cérebro, a gente precisa ajustar lá no intestino, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem uma fome extremamente excessiva e toma medicamento para emagrecer, principalmente uma sibutramina da vida. O que a sibutramina ela faz? Ela bloqueia o receptor do cérebro da região lateral, tá? Que é o que comanda a fome. Então a pessoa toma sibutramina, vai lá e fecha a porta do hipotálamo lateral. E a pessoa não sente fome, tá? Só que ele fecha essa porta de uma forma muito ruim. Só que ele começa a fechar essa porta de uma forma sintética, não é uma forma natural. A tal ponto que essa região do hipotálamo não consegue se manter fechado por muito tempo. E ela começa a abrir novamente. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa precisa começar a aumentar a dosagem da sibutramina, porque o hipotálamo lateral não está dando conta mais de ficar quieto. E aí o que acaba acontecendo? A pessoa começa a aumentar a dose da sibutramina e o hipotálamo lateral, ele vai ficando o quê? Sobrecarregado e ele vai ficando o quê? Lesionado. Então, se o hipotálamo lateral, que controla a fome, está lesionado, o que acaba acontecendo? Fica super estimulado. E aí essa pessoa tem fome. Por isso que uma pessoa ganha peso depois de utilizar um inibidor de apetite, tá? Não que os inibidores de apetite sejam ruins, gente. Os inibidores de apetite, os medicamentos, eles são utilizados para uma pessoa perder até 5% do seu peso para dar uma desinflamada e aí conseguir ter êxito no seu tratamento alimentar. Só que as pessoas utilizam ele como uma bengala, vão utilizando na tentativa de reduzir a maior quantidade de peso possível. Então, por isso, gente, que o controle da fome e da saciedade está no cérebro. E esse cérebro recebe um estímulo do intestino. E esse intestino precisa estar intacto e íntegro para poder fazer toda essa produção e ajuste de neurotransmissores. E para o intestino estar bom, o estômago tem que estar bom. E é por isso que as pessoas que fazem a cirurgia bariátrica são pessoas que têm essa tendência de ter o intestino mais desequilibrado também, tá ok? E aí as pessoas, muitas falam, não, mas eu tô com o intestino agora super regulado, vou no banheiro todo dia. Tá, mas como é que tá a tua ansiedade? Não, eu sou super ansiosa. Como é que tá a tua compulsão? Como é que tá a tua irritação? Não, eu tô super compulsiva, super agitado, então teu intestino não está bom. Então, por isso, gente, que pra gente conseguir controlar o comportamento alimentar, eu preciso entender que eu tenho hormônios e elementos que trabalham para isso. E eu preciso doutrinar esses hormônios e esses neurotransmissores para que eles sejam organizados. Então, assim como eu falei aqui para vocês que no intestino nós produzimos a nesfatina, que é um hormônio que nos dá saciedade. Nós produzimos o GNPY e GLP-1 que nos dão um controle sacetógeno e também de liberação da insulina, que vai também regularizar o apetite, que vai regularizar a ansiedade. E nós também produzimos no intestino uma enzima chamada AMPK, que é extremamente importante no processo de oxidação de gordura corporal. Se eu não ativo essa MPK, eu não queimo gordura corporal, eu não perco a minha gordura. E a gente perde no exercício físico. Então, por isso que muitas pessoas, às vezes, dizem, eu faço exercício e não emagreço. Tem coisa errada ali, tá? E sem contar que o intestino também tem essa função, né, de barreira protetora
para doenças autoimunes. E hoje, depois, né, da pandemia, a gente está vendo aumentando em mais de 40% os casos de doença autoimune, entre elas tireoidite de Hashimoto. Então, devido ao intestino estar ruim, você pode aumentar os riscos de desenvolvimento de uma tireoidite de Hashimoto, que é alteração de tireoide, tá? Por causa do intestino ruim. Então, é por isso que eu preciso blindar. E é por isso que uma pessoa que fez cirurgia bariátrica, ela tem sim a tendência também de desenvolver tireoidite de Hashimoto, de ter alteração de tireoide, por conta do intestino que está mais fragilizado, tá? Então, por isso, gente, que a minha missão hoje aqui era passar um pouquinho dessa informação do quanto o intestino é importante para regularizar o comportamento alimentar, saciedade, ansiedade, sensação de prazer, que tudo isso está diretamente relacionado com o comportamento alimentar. Quando nós não produzimos serotonina, estamos com ela em baixa, e não produzimos serotonina quando falta bactérias boas, ou quando o intestino está sobrecarregado de fezes, a pessoa não evacua com frequência, não se produz serotonina. E se a serotonina está baixa, a pessoa tem a tendência de querer comer mais alimento ruim, mais alimento inflamatório. E se essa pessoa come esses alimentos inflamatórios, continua aumentando o número das bactérias inflamatórias do intestino. Então é uma roda gigante de problemas, gente. Então por isso que a raiz de tudo está no quê? Vou fazer cirurgia bariátrica. Primeira coisa, vai rever o teu intestino e o teu estômago. Ah, mas vão cortar meu estômago na metade. Precisamos ajustar esse estômago para normalizar essa acidez gástrica, até para que você consiga otimizar a resposta de absorção de nutrientes e ficar bem nutrido. Uma pessoa desnutrida, o corpo pede esses nutrientes. E pede de que forma? Com comida. Então a pessoa também aumenta os riscos de compulsão alimentar. Então por isso que eu falei para vocês que hoje o nosso assunto ele era muito complexo, né? Para a gente conseguir entender a fundo como que funciona essa questão regulatória, essa questão hormonal, questão fisiológica, né? Como que tudo isso funciona. E tudo isso pode funcionar muito bem desde que a gente consiga doutrinar. Então é por isso, gente, que tudo isso que eu falei para vocês aqui hoje são coisas que eu aplico no meu consultório. Eu tenho paciente que já fez cirurgia bariátrica 2 vezes, tá? Porque ganhou peso. E hoje a gente consegue manter o peso dela baixo, consegue manter o controle de peso, justamente porque nós mudamos o comportamento alimentar a partir do intestino, tá ok? Então por isso, gente, que a minha missão hoje aqui era passar um pouquinho dessa informação e fazer o convite também para quem não entrou no Desafio DIP, clica aqui no link da minha bio. E para quem tem filhos, tá, com TDAH e com autismo, eu estou abrindo um grupo de mentoria. Me manda aqui no direct, tá, dizendo eu quero participar e me mande o seu WhatsApp, que aí eu vou criar um grupo e vou colocar todo mundo lá dentro. Porque esse grupo vai ser muito seleto, que é uma mentoria onde nós vamos ter 2 encontros, onde você vai aprender tudo sobre alimentação e regularização intestinal também dessa criança, para que a gente consiga otimizar essa resposta, tá ok? Então olha aqui, gente, essa live vai ficar salva, mande para o maior número de pessoas possíveis, para que a gente consiga ajudar, né? Ajudar com o conhecimento, fazer com que as pessoas também criem mais consciência em relação ao seu corpo, ao seu autocuidado e entender que, infelizmente, não existe uma fórmula mágica para o emagrecimento, né? Não existe uma fórmula mágica para a saúde e qualidade de vida. E a fórmula está dentro de nós mesmos. E é por isso que a gente precisa ir lá dentro do nosso organismo e descobrir tudo que está atrelado a essa situação. E pode ter certeza que, na maioria das vezes, a resposta está no intestino que não foi olhado. E é ali que a gente precisa olhar e arrumar. Então é por isso, gente, que eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui. E todas as terças-feiras, às 9 horas, eu estou aqui, tá?
Estou aqui para falar sobre assuntos de intestino. Então, meu muito obrigado pela presença de todos vocês. Mandem essa live para todo mundo que vocês conhecem, principalmente os que já fizeram cirurgia bariátrica ou que pensam em fazer, tá? Quem está entrando agora, muito bem-vindo, mas estamos acabando, estamos de saída, tá? Espero vocês terça-feira que vem, às 9 horas, para um novo bate-papo. E se você tem algum interesse, alguma curiosidade, gostaria que eu falasse sobre algum assunto específico relacionado sobre as doenças do aparelho digestivo, coloca aqui para mim, que vai ser um prazer também poder estar falando sobre essa situação. Tá bom, gente? Um abração, fiquem com Deus e até semana que vem, tá?